Olá, seja muito bem-vindo a esse evento de reabertura da formação em pós-Covid. Serão 3 aulas, 3 lives, em que a gente vai falar sobre fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da síndrome. Eu gosto de chamar de síndrome pós-spike, porque ela inclui tanto o pós-Covid quanto o pós-vacina. E vocês vão ver como é que eu desenvolvo esse raciocínio nos próximos minutos. É, é um prazer que estar aqui com você. É realmente assim, importante que a gente desenvolva essa boa relação para que o paciente fique no centro, né? Eu aqui não sou o sabichão, eu aqui sou um representante ali da classe médica que está estudando bastante essa síndrome, mas é muito importante que a gente troque aqui informações. Então eu vou olhar sempre os comentários, vou olhar comentários no chat, vou respondendo comentários específicos ao longo das lives. Então eu realmente quero estimular essa interação entre nós, profissionais de saúde. Beleza? Então vamos começar. Pode colocar aí em tela os meus slides. Beleza, diretor? Olha só, a gente vai falar na primeira aula sobre síndrome pós-Covid e síndrome pós-vacinal. Eu coloquei pós-picada porque se a gente coloca a palavra vacina ali como tela no YouTube, geralmente dá problema. Então, ficou aqui o pós-picada, mas obviamente vocês entendem que eu quero me referir à vacina. E já aqui vou falar que não tem nenhuma visão ideológica, política, nada disso. Vai ser sempre técnica. E essa visão, né, ela vai ser mais voltada, como vocês podem ver aqui, para o diagnóstico. A gente vai realmente fazer ali um passeio completo pela síndrome. E na primeira aula a gente vai falar sobre diagnóstico e um pouco de tratamento. Na nossa segunda aula, aqui ó, na nossa segunda aula, a gente também fala de diagnóstico e tratamento, mas com mais enfoque ao tratamento. E a terceira aula, a gente aqui chega num tratamento mais prático, mais passo a passo. Então, hoje, mais diagnóstico, mas também tratamento. Amanhã, mais tratamento, mas também diagnóstico. E na nossa terceira aula, a gente vai realmente fazer ali um passo a passo para que fique bem prático, né, o manejo. Mas é importante que você passeie comigo nesses 2 dias para que, quando a gente fizer ali o exercício do tratamento prático, faça sentido. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa primeira aula, né? Então, uma visão 360 graus no pós-Covid e o foco sempre é o paciente. Eu tenho certeza, né, que vocês, assim como eu, lá em 2020, 2021, trataram um monte de pacientes, né, com Covid, com sintomas da Covid, alguns mais grave, outros menos grave. Obviamente, isso, né, foi um pandemônio, foi um chacoalhão mesmo no mundo. E também, digo, na saúde do médico, né, quem viveu sabe o quanto foi difícil acompanhar. No entanto, me surpreendeu como os meus pacientes voltavam. Eu via pacientes completamente assintomáticos ou saudáveis, né, antes da pandemia, que não tinham nenhuma doença crônica ou nenhum sintoma. O protótipo é aquela mulher jovem, atleta, e eu, como cardiologista, tenho muito dessas pacientes no meu consultório. Eu realmente vi que essas pacientes, né, esses pacientes voltavam esquisitos, com vários sintomas assim, completamente inespecíficos. Então, eu queria entender o que estava acontecendo com esses pacientes. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que não era só no meu consultório. Então, pode colocar aí em tela. Nas minhas redes sociais choviam mensagens como essa. Por favor, preciso de avaliação, capacidade, estou há 2 meses sem conseguir viver. Né? Um outro aqui, testemunho, falando: a minha memória está horrível, esqueci a senha do cartão de crédito e não lembro de jeito algum. Acabei de bloquear. E o pior é que ninguém leva a sério. Falam que é desleixo, falta de atenção, sendo que eu não era assim antes. Preciso de ajuda urgente, daqui a pouco eu não vou saber mais da aula. Vejam que é uma professora que estava sendo ignorada pelo sistema de saúde e ela estava perdendo essa capacidade cognitiva e, portanto, perdendo a sua capacidade laboral, né? Então, além de ser um problema de saúde pessoal, passa a ser também um problema financeiro, laboral para a pessoa. E isso aos montes, né?
E isso realmente aos montes. Olha esse outro relato ali, é tudo tão estranho, são tantos sintomas diferentes, não temos médicos preparados para isso, os atendimentos ficam cada vez mais rápidos e superficiais. Como paciente, muitas vezes me sinto perdido. E esse era o tom, essa era a tônica. Eu não quero aqui ficar falando muito ou criticando muito o meio médico, porque realmente é uma doença nova. Era difícil e eu mesmo, nos primeiros pacientes, com os primeiros pacientes, achava que era ansiedade, que tinha ali, sei lá, alguma relação com o período pandêmico, de sofrimento e tal. Mas com a quantidade de sintomas e com a quantidade de pacientes que foram aparecendo, eu resolvi, né, tentar ali mudar o meu olhar e ver se não tinha nada por baixo disso. E, obviamente, vi que tinha, né? E venho aqui para contar para vocês. Tem um detalhe que eu quero falar e que é super importante. Quando eu comecei a estudar isso, quando eu comecei a entender a síndrome, eu primeiro, obviamente, olhei aqui para o cenário nacional. Eu queria entender o que os médicos, os especialistas, as sociedades, as pessoas que eu acompanhava no Instagram, na internet, elas estavam falando. E era tudo muito dispar. Se falava em autoanticorpos, se falava em microtrombose, se falava em persistência viral, se falava em doença mitocondrial, mas era tudo muito dispar. E os tratamentos, né? Eu mesmo fiz no meu consultório e a resposta dos pacientes também era muito dispar, muito diferente. Eu não estava convencendo que realmente eu estava ajudando aquele meu paciente. E por isso, né, eu quis entender o que estava acontecendo lá fora do Brasil. Como é que os outros países, como é que a literatura internacional estava vendo a síndrome pós-Covid. E coloca, por favor, em tela. E eu comecei a perceber que vários artigos tinham esse nomezinho ali como autor principal ou como um dos autores do artigo, né? Esse nome aqui, ó, Bruce Patterson. Então veja, um artigo, outro artigo segundo, o terceiro, o quarto artigo ali com o mesmo nome. E eu falei assim, cara, preciso ir atrás desse cara, quero saber quem é ele, eu quero que ele me ensine ali a tratar. Eu li os artigos, começaram a fazer mais sentido para mim. E eu comecei a mandar e-mail, né? A gente tem os e-mails ali de correspondência com os autores. Eu não fui respondido inicialmente, né? E depois, pode colocar aí em tela, por favor. Eu fiz meio que uma sandice, né? Eu fui pro Twitter. Porque eu vi que ele tinha lá um Twitter, então eu realmente fiz lá uma conta. Eu não uso muito essa rede, né? Acho pesada demais, mas eu fiz um Twitter só para tentar falar com o Dr. Bruce, né? Então eu escrevo, olha, te mandei uma mensagem aí e ele me respondeu, né? E pediu para eu mandar um direct para ele. E assim, a internet, né, ela tem dessas coisas. Ela é um palco às vezes para muitas brigas, muita discussão, mas ela também ensina muito e aproxima muito, né? E eu primeiro comecei a me corresponder com o Dr. Bruce e eu me lembro que a gente marcou a nossa primeira call para a gente conversar um pouquinho. Eu queria ficar ali por dentro do que ele estava vendo e tal. E nessa primeira call, ele gravou uma parte, a gente teve a ideia de fazer um webinar aqui no Brasil para ele falar. E eu quero passar para vocês o trecho que ele convida as pessoas e vocês vão ver interessante como é que as coisas se concretizaram e a história mudou. Coloca, por favor, em tela o Dr. Bruce Patterson com um recado para vocês. Oh, you can invite right here because I Right here, right now? right here, right now. Okay, perfect. Hello, Brazil. This is Dr. Bruce Patterson from Incel DX. We are very excited to be working with Dr. Peck and also bringing our program to Brazil that includes precision medicine testing and treatment of long COVID and post-vaccination long haulers as well. So we're planning a webinar in the next couple of weeks, and I hope you will all join us for
for a very important discussion where I'll also be answering your questions about the management of patients with long COVID. Thank you very much. E ele fala, né? A gente está ansioso para trazer o nosso programa de tratamento do pós-Covid para o Brasil e as coisas aconteceram. Ele trouxe e não só aquele webinário aconteceu, como, por favor, pode colocar aí em tela, né? Ele depois veio para dar aula no nosso curso de formação em pós-Covid, então tem uma aula dele lá, a gente já fez algumas aulas juntos, e mais ainda, né? Eu estou aqui realmente mostrando para vocês, abrindo aqui a minha vida e mostrando a carta de convite de trabalho que eu recebi da IncelDX, que é o instituto, né, que o Dr. Bruce Patterson preside e que é responsável por esse, vocês vão ver aqui, ó, CCTC, que é o Centro de Tratamento de Covid Crônica. É um centro que atende mundialmente, então a gente faz teleconsultas de aconselhamento, a gente não pode, obviamente, prescrever para todos os países do mundo, mas entramos lá nas consultas, geralmente com o paciente, com o médico do paciente, isso é muito comum lá fora, né, com Primary Care Doctor, e a IncelDX, quando eu entrei, tinha ali cerca de 15 mil pacientes atendidos, e agora a gente tem 30 mil pacientes atendidos, alguma coisa próxima a isso, e eu não posso aqui afirmar, no entanto, eu duvido alguém, né, algum centro no mundo com mais experiência no atendimento da Covid crônica ou pós-Covid, como você preferir chamar. Aliás, volta aqui para mim, por favor. Isso já é um primeiro detalhe importante. Por que eu uso o termo pós-Covid? Porque ele é o que tem o CID associado. Então eu prefiro usar porque tem esse detalhe, né? O CID, que é o Código Internacional de Doenças, tem um númerozinho descrevendo que doença é essa ali e que isso, né, é reconhecido por todo mundo. No entanto, eu não acho que esse é o melhor nome, né? Eu acho que o melhor nome é pós-spike, vocês vão ver por que daqui a pouco. No entanto, na literatura é tudo a mesma coisa, vocês vão ver essa doença ali com o nome pós-Covid, Covid crônica, long haul syndrome, né? Que é um nome muito comum também ali de como se referir a essa doença. Então, só quero aqui dar uma pincelada e mostrar que quando a gente fala todos esses nomes, a gente está falando da mesma enfermidade. Mas voltando lá para a tela, só para eu mostrar aqui para vocês, esse aqui é o site ali do Centro de Tratamento de Covid Crônica Mundial, né? covidlonghaulers.com, e vejam aqui que meu nomezinho está aqui como médico e único brasileiro, né? Somos 10 médicos ali que atendemos já essas cerca de 30 mil pessoas, com vários trabalhos já publicados. É interessante que eu acho que o meu nome é até mais conhecido fora do Brasil, relacionado ao pós-Covid, do que aqui dentro. E eu espero que isso mude, né? Não o meu nome ser reconhecido, mas espero que a síndrome seja mais reconhecida, mais tratada e que vocês também tenham conhecimento dela. Pode voltar aqui para mim, por favor. Então, isso tudo aqui foi para mostrar um pouco das minhas credenciais. Vocês precisam saber quem eu sou, quem é esse cara aí que está falando de pós-Covid. Eu sou médico, tenho 3 especialidades. Eu sou clínico geral, eu sou cardiologista e eu fiz uma especialidade de eletrofisiologia, né, de arritmias cardíacas. Então tem ali todos os RQEs. No entanto, eu meio que não abandonei, mas deixei de lado um pouco esse lado ali cardiológico e me dediquei quase que exclusivamente nesses últimos 2 anos a estudar essa síndrome, a tratar pacientes com essa síndrome. Eu durmo e acordo estudando, atendendo, ensinando coisas relacionadas a essa síndrome. Beleza? Então, esse sou eu. E uma das coisas que eu via era
nos pacientes com o pós-Covid eram sintomas dos mais variados. Fadiga, dor de cabeça, dor pelo corpo, perda de memória, queda de cabelo, formigamentos, né? Tipo neuropatias, sintomas de neuropatia. Então, os sintomas eram mais diversos possíveis. Mas tinha uma coisa que me chamava muita atenção. Eu quase nunca era o primeiro médico que era visto, que era procurado por aquela pessoa. Geralmente tinha uma história de 2, 3, até 4 médicos antes de mim, com tratamentos que não deram certo, né? Então, eu costumo falar e brincar dizendo que ou o paciente ele era ignorado e meio que as pessoas tentam fazer com que essas pessoas, esses pacientes, acreditem que o normal é o que elas estão sentindo agora. Ah, é assim mesmo, depois do Covid é assim mesmo. O que não é verdade, a gente tem que lutar contra isso, ou eles não respondiam aos tratamentos que estavam sendo feitos, né? E coloca aí em tela, por favor, porque isso que eu falei, né, está representado aqui nesse texto. Todos os médicos que eu passo não acreditam nessa síndrome, fala que isso não existe, é duro achar um médico que acredite. E, gente, olha só, sobre a síndrome, sobre a existência da síndrome, quem não acredita, quem acha que o Covid é só uma doença aguda, quem acha que a Covid não tem um aspecto crônico, que não pode dar sintomas que ficam por longos períodos, está completamente desalinhado com toda a literatura médica, né? Isso é realmente algo do passado. Não existe mais nenhuma dificuldade de encontrar ali ideias, textos relacionados à síndrome, tanto que a própria OMS, né, ela define aqui, ou fala sobre pós-Covid. Como eu falei, o pós-Covid tem CID já, então não dá mais para duvidar que essa doença existe, e mais ainda, vejam aqui que já tem inclusive guideline, né, que já tem orientações para os médicos de governos de países. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o guideline ali, que a Inglaterra e a Escócia, né, Scottish e UK e a Inglaterra já colocam à disposição do médico, inclusive no sistema público, tá? Então, não acreditar na síndrome é realmente algo do passado, como eu mostro aqui, tem até orientação governamental e guideline. Então, realmente, isso a gente já passa. E vamos agora começar a definir a síndrome, né? A gente falou um pouquinho sobre a existência, todo o contexto que está em torno dela, mas agora vamos ser mais específicos, né? O que é a síndrome pós-Covid? Coloca aí em tela, por favor. Tá em tela, maravilha. Olha só, se você olha a definição aqui da OMS, né? Tá em inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês, né? Aqui, ó, Covid, a condição pós-Covid-19 é definida como uma doença que ocorre em pessoas com histórico de infecção provável ou confirmada por SARS-CoV-2, geralmente dentro de 3 meses após o início da Covid-19, com sintomas que duram também pelo menos 2 meses. Os sintomas e efeitos da condição pós-Covid não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo. Agora, volta aqui em mim, porque aqui vai o primeiro conceito que realmente eu acho que é game changing, né, que muda o jogo nessa doença. Olha só, esse conceito do pós-Covid que a OMS dá, que as instituições elas dão, baseada em tempo, tantos dias ou meses de sintomas, depois de tanto tempo após uma infecção na Covid, é apenas para fins de facilitar trabalhos científicos. Porque ele precisa ter alguma critério de inclusão. O trabalho precisa ter realmente alguma definição clara do que é, e se usa para trabalhos o aspecto temporal.
No entanto, a síndrome pós-Covid ou Covid crônica não é mais algo que se deva dar o diagnóstico causal, temporal. Eu vou explicar. A gente não precisa mais ficar tentando saber se o paciente teve Covid, se ele teve contato com alguém com a Covid, porque nesse momento todo mundo já teve algum contato com a proteína spike. Então o diagnóstico não tem mais a ver com a necessidade de confirmação desse contato com a proteína. Isso tudo é mais para fim acadêmico, de facilitar a inclusão em trabalhos científicos, e o diagnóstico é sindrômico. Você vai pensar em síndrome pós-Covid de acordo com um conjunto de sinais e sintomas que a gente vai abordar e vai explicar minuciosamente a partir de agora. Entenderam? Não adianta, não tem, esqueçam esse negócio de 2 meses antes, 2 meses depois, 3 meses de sintoma. Obviamente, você tem um paciente com sintomas ali mais claros, que não podem ser explicados por nenhuma outra condição, eu vou começar a tratar o pós-Covid com 2, 3 semanas, se for o caso. Então, o paciente precisa convencer a gente clinicamente de que ele tem essa síndrome e a gente começa a tratar sem a necessidade de buscar ali a história de infecção prévia ou de contato com alguém com infecção prévia. Tá? Então, diagnóstico agora é sindrômico, é baseado num conjunto de sinais e sintomas. Beleza, e que sintomas são esses, né? Eu trago aqui, e aqui não tem mais também espaço na literatura para duvidar de quais são os sintomas mais específicos, porque a gente tem ali, ó, uma meta-análise, 2 meta-análises, né? Tem pelo menos umas 5 meta-análises que falam ali sobre sintomas pós-Covid, e vocês vão ver aqui que o sintoma mais comum geralmente é fadiga, seguido, né, por dor de cabeça, seguido por alterações na memória. Enfim, são sintomas ali super inespecíficos. Náusea, dispneia, sensação de respiração curta. E é tão inespecífico que como é que a gente vai saber o que fazer? Como é que a gente vai saber tratar? Como é que a gente vai saber se essa realmente fadiga, ou se essa queda de cabelo, ou se essa alteração na memória tem relação com a Covid, né? Obviamente, é por isso que eu tô aqui, para a gente começar a entender um pouquinho diferente os principais sintomas, tá? Eu vou voltar aqui no Covid em criança, mas vejam que os trabalhos mostram que os sintomas ali são os mesmos, né? Sempre a fadiga em primeiro lugar, e aí a prevalência dos outros sintomas, ela varia de acordo com trabalho, de trabalho a trabalho, mas eu quero aqui destacar 2, aqui, ó, fadiga e o tal do brain fog, que são, volta para mim, pode voltar aqui para mim, por favor, meu diretor, porque esses sintomas, eles, se bem tratados, se bem diagnosticados, se essa história está bem coletada, você consegue ali ver que tem mais especificidade. Eu já vou explicar. Vejam, não adianta eu perguntar para o paciente se ele está fadigado. Hoje em dia, todo mundo está cansado, está meio fadigado. A história da fadiga é a seguinte: é um cansaço mais corporal do que respiratório. Então, é mais uma sensação de corpo cansado, de perna cansada, de falta de disposição, de dificuldade para começar o dia, do que algo relacionado ali ao sistema respiratório, falta de ar, dispneia, né? Aumento de frequência respiratória. Então, é mais corporal do que respiratório. E, principalmente, não melhora com o repouso, nem com o sono prolongado. Essa é a grande chave da fadiga. Não melhora com horas de sono. Pelo contrário, o paciente ele geralmente refere: eu durmo, eu descanso, eu até tiro o dia, mas eu continuo com uma dificuldade para sair da cama, eu continuo com uma dificuldade de fazer
esforços, né? E não precisa nem ser exercício. A intolerância ao exercício é um sintoma, mas é um outro sintoma. Mas a fadiga, que é o principal sintoma, ela tem essa característica de não melhorar, mesmo com altos períodos de repouso. Se alguém fala para você, não, eu estou cansado, mas eu vou descansar e melhora, ou se eu durmo melhora, isso não é tão provável de realmente ser uma fadiga ali com uma causa inflamatória, como eu vou mostrar a seguir. E, por outro lado, né, na verdade, além disso, tem um outro sintoma, que é o tal do brain fog, né, que em português a gente traduz como névoa cerebral, mas que não quer dizer muita coisa. Na verdade, a literatura, os próprios médicos, os pacientes também ficam meio perdidos. A gente aceitou esse nome brain fog, mas ele talvez seja o mais específico aqui da condição. Então, o que é esse tal do brain fog? O que é esse tal da névoa cerebral? Isso aqui, ó, também é game change, também é importante. São períodos de liga e desliga da memória. Como assim? Então, a pessoa ela tá ali normal, ela pode ter até outro sintoma associado, mas geralmente ela tem a sua cognição ali preservada e do nada, em períodos de liga e desliga, ela começa a ter apagões de memória. Seja para lembrar o nome de coisas, seja para lembrar onde colocou algum objeto. E, inclusive, tem muita gente batendo de carro, dando porradinhas assim de carro, né? Isso porque eu não posso afirmar se não houve acidentes mais graves. E realmente, assim, são apagões. E eles são permeados, esses apagões da memória são permeados de período de normalidade. Então é diferente de uma depressão. Na depressão, por exemplo, você pode ter perda de memória, mas assim a perda ela é mais insidiosa, né? Ela vai com o tempo, ela acompanha os sintomas e a pessoa vai perdendo a memória com o tempo. Esse 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 critério ou essa característica, melhor dizendo, tipo liga e desliga, né, de estar normal e de repente ficar com a memória fraca, né, de repente dar um apagão, uma desligada, ela é uma característica muito aqui, vamos dizer assim, não vou dizer patognomônica, mas é muito fiel, muito relacionada à síndrome pós-Covid mesmo, que tem um caráter inflamatório. E isso tem um, uma, um aspecto de manejo prático, isso tem um aspecto ali de uma implicação em algumas coisas esquisitas, vamos dizer assim, que estão acontecendo. Venha comigo, fique aqui comigo, que você vai entender onde eu quero chegar. Tem muito paciente que procura psicólogo ou psiquiatra com sinais de depressão, de ansiedade, né? E que tem também o brain fog. Mas se essa história não for muito bem coletada, né, se a gente atribuir os sintomas de perda de memória à depressão ou à ansiedade, a gente acaba condenando o paciente aí sim a um novo normal cognitivo. Vou explicar. É muito comum que um paciente ele tenha o diagnóstico de depressão, de ansiedade, aquela falta de memória seja ligado ao diagnóstico e ele vai lá e, por exemplo, recebe uma medicação, um inibidor da recaptação de serotonina. E, gente, quando eu aumento a serotonina, né, no meu sistema nervoso central, a tendência de qualquer um, né, é, pelo menos inicialmente, sentir um bem-estar, né, melhora do ânimo. Então, ele vai dizer para o psiquiatra que melhorou um pouco, ou que melhorou. E o psiquiatra muitas vezes fala assim, viu? O diagnóstico estava certo, era depressão ou era ansiedade. Eu tratei e melhorou, eu fiz a prova terapêutica e melhorou. No entanto, o que você fez
é trazer o paciente que estava, né, era aqui, então tinha, sei lá, aqui um nível de qualidade de vida, ele estava aqui e você fez isso. Você aumentou um pouco, mas você não chegou ali no topo, no que ele era antes, ou no melhor dele. E aí você condenou o seu paciente ao novo normal cognitivo, como eu falei antes. Se você não fizer um tratamento anti-inflamatório, e vocês vão entender muito bem o que eu quero falar até o final da aula, associado a esse tratamento, então é errado fazer inibidor de recaptação de serotonina, né? Não necessariamente, mas sempre com um tratamento anti-inflamatório adjuvante. Porque se há uma condição inflamatória, não tem inibidor de recaptação de serotonina, não tem Lexapro, não tem sertralina, não tem fluoxetina, não tem nenhuma dessas medicações que dê jeito, também não tem Freud, não tem Frankel, não tem nenhuma corrente de psicologia que dê jeito, né? A gente vai simplesmente fazer uma melhora parcial do paciente e condenar ele a esse novo normal cognitivo abaixo do que deveria ser. Então, o que faz toda a diferença aqui é essa característica de liga e desliga, de período de normalidade cognitiva com apagões. Esses apagões podem durar ali segundos, minutos, às vezes um período maior, mas tem essa característica de liga e desliga e não é uma coisa insidiosa que vai piorando com o tempo, né? São horas boas, horas ruins. Isso é muito importante, beleza? Então, vejam, sintomas inespecíficos, mas os dois sintomas principais, em quase todos os artigos da literatura, eles mostram, né, que esses sintomas principais, fadiga e brain fog, eles são mais específicos. Dá para a gente trabalhá-los melhor na nossa prática clínica com essas características que eu falei agora. E uma coisa ali bem importante, né, também, e aqui começa já uma discussão que eu não quero entrar pelo viés ideológico, mas, enfim, pela ciência é importante se colocar, que é a seguinte, né? Então, bota aí na tela, por favor. Repara aqui que no dia 6 de março de 2022 agora, eu recebo por e-mail ali, em Word, né, um artigo, o artigo pronto da síndrome pós-vacinal. Esse artigo foi submetido à revista e ainda não foi aceito. E aí, você, profissional de saúde, você médico, tem duas opções aqui. Ou você assume aquela posição de que, olha, não está aprovado, não está revisado, os meus pares ali não autorizaram, em pré-print, etc e tal, e não trata, não assume que isso existe, ou você entende que isso aqui é a nova ciência, a nova medicina, onde provavelmente você aí, como eu, vamos receber informações em tempo real, antes até de serem publicadas e revisadas. E é necessário que a gente tenha o senso crítico para saber se essas informações são verdadeiras ou não, e é por isso que eventos aqui como esse têm que acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algo que é completamente ali novo, né? Mas que já é muito frequente nos pacientes. Novo em termos de literatura, mas é muito novo nos pacientes, né? Então, que é a questão da síndrome pós-vacinal. Então, esse artigo do nosso grupo, né, chefiado ali pelo Dr. Bruce Patterson, ele acompanhou pacientes, né, e aí, nesse caso, teve todo um cuidado para excluir infecção prévia de Covid. Então, pacientes que só tinham recebido a vacina, algumas vacinas, e o que a gente observa, né, é que os mesmos sintomas, exatamente os mesmos sintomas, acontecem no pós-vacina. Podem acontecer no pós-vacina, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, aqui muda um pouquinho a prevalência, né? É um N menor, então não dá para cravar que essa é a prevalência real dos sintomas, mas vejam, brain fog, fadiga, né? Neuropatia,
dor nas articulações, taquicardia, etc. Muito parecido com isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu voltar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui, ó. Muito parecido com isso aqui. Muito parecido com os sintomas inicialmente descritos pelo nosso grupo, pelo mesmo grupo, tá? Então, existe uma síndrome pós-vacinal. Guilherme, volta aqui, volta, por favor, a câmera para mim. Guilherme, então, você está dizendo aqui que é um absurdo a vacinação, que não se pode vacinar, que está usando algo experimental na população mundial. Cara, eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu estou simplesmente avaliando o paciente que está na minha frente, que muitas vezes foi obrigado ou não teve alternativa, né? E teve ali que se vacinar. E o mesmo paciente que quis se vacinar, não tem... Enfim, é algo que, na verdade, o que o mundo vê é que isso é uma prática salvadora, né? Eu aqui, como Guilherme, tenho até as minhas dúvidas, mas como doutor Guilherme, eu preciso olhar para aquele paciente e tratá-lo e entender que pode ser uma síndrome pós-vacinal e que há tratamento. Não adianta eu ficar falando, pode ser tudo menos na vacina, porque isso não é verdade. A ciência não diz isso, tá? Então, o meu compromisso aqui é com o paciente e não com nenhuma regra ideológica, beleza? Então, volta, por favor, ali pro meu slide e vocês aqui vão ver que os sintomas aqui, ó, deixa eu colocar aqui para frente, os sintomas da síndrome pós-vacinal são exatamente iguais. Então, tudo que eu falar agora serve para pós-vacina e para pós-Covid. Beleza? Só quero voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa importante. Que existe também já meta-análise que descreve os sintomas nas crianças, tá? E aqui, nas crianças, a gente tem 3 clusters, 3 tipos de sintomas mais prováveis. Então, aquelas crianças que têm sintomas cardiorrespiratórios, geralmente mais respiratórios, geralmente uma criança que não tinha alergia ou infecções de repetição e começa a ter, então isso é bastante comum. É difícil de fazer diagnóstico diferencial com as viroses da estação, né, mas é algo que é descrito para a síndrome, principalmente infecções de repetição, primeiro tipo de sintomas. Se vocês veem aqui, ó, o segundo tipo de sintomas são os sintomas gastrointestinais. Então, aquela criança que nunca tinha dor abdominal e começa a passar a ter dor abdominal crônica, desenvolve um quadro ali de diarreia mais prolongada, né? Começa a ficar mais nauseado e não era assim. Obviamente tem que se fazer toda uma investigação diagnóstica, mas isso está muito ligado à síndrome pós-Covid. Mas olhem para cá, principalmente, né, os sintomas neuropsiquiátricos. E principalmente vejam aqui os sintomas de humor. Então, aqui eu chamo a atenção. Aqui eu quero te dizer que isso é característico ali de síndrome pós-Covid. Então, era aquela criança que era bastante ativa, corria, pulava e de repente está mais quietinha, mais retraída, né? Ou até invertido, né? Era uma criança ali que era mais retraída, mais calada e de repente virou ali o capeta na terra, né? Fez ali, resolveu ser virada no giraia, como se fala, né? Começa a ter quase que uma síndrome ali, TDAH. Então, essa inversão de padrão de humor, principalmente de muito ativo para quieto, é uma coisa muito comum. E aqui também tem um problema, porque muitas vezes se relaciona esse diagnóstico, essa alteração do humor, a período da pandemia, que a criança ali ficou mais em casa, não foi para a escola, não teve contato com os amigos, e aí acaba não se fazendo esse diagnóstico ali de síndrome pós-Covid, que tem um caráter inflamatório e que não tem pedagogo, não tem psicólogo que resolva sem que seja feito ali um tratamento adjuvante anti-inflamatório, como eu vou mostrar a seguir. Beleza? Então, isso aqui também é game changer, isso aqui é importante. Criança tem, né, 1/4 das crianças com síndrome pós-Covid
desenvolve ali sintomas neuropsiquiátricos, principalmente relacionados a humor. Maravilha. Então, vamos seguir aqui em frente. Deixa eu voltar aqui para os meus slides, né? Então, aí a pergunta que vem a seguir é a seguinte. Beleza, Guilherme, você descreveu aqui os sintomas, você mostrou para mim que os sintomas são inespecíficos, mas que a gente pode deixá-los mais específicos, principalmente a fadiga e o tal do brain fog. Você me mostrou que a síndrome existe, é bem descrita na literatura, mas como é que eu vou entender e tratar isso, né? Como juntar os pontos? Por que tantos sintomas? Por que mais de 50 sintomas? Parece meio desconexo. No entanto, tem uma explicação, né? Então, como entender essa doença? E eu digo para vocês que o pós-Covid, ou pós-spike, ou Covid crônica, é uma síndrome de hiperreatividade imune causando endotelite generalizada. Síndrome de hiperreatividade imune causando endotelite generalizada, causando inflamação vascular. Vou explicar. Vamos dar uma olhada nessa segunda parte da frase, né? Causando endotelite generalizada. Muitos artigos chamam de inflamação vascular. Eu gosto de chamar de endotelite porque o endotélio inflamado tem algumas características próprias, então fica mais fácil de entender, vocês vão ver a seguir. Então, Guilherme, eu não acredito, meu médico ou meu staff ou lá no hospital que eu trabalho, falando que esse negócio de inflamação é coisa de charlatão, você dizer tratamento anti-inflamatório, você dizer que o paciente está inflamado, não quer dizer absolutamente nada, que isso não existe, etc. Tal. Olha, quem fala isso está indo na contramão da literatura, assim como quem não acreditava na síndrome pós-Covid. Porque a literatura médica, ela até se estapeia para entender qual é a causa da inflamação vascular, qual é a causa da endotelite. Se são autoanticorpos, se é persistência viral, se é a proteína spike, isso há alguma discussão ainda. No entanto, é unanimidade, talvez uma das únicas unanimidades ali em relação à Covid e pós-Covid que tem, é que os sintomas são explicados por inflamação vascular, por endotelite generalizada. Então, vejam assim, né? Vários trabalhos publicados, né? Aqui na Frontiers Immunology, que é uma das maiores revistas, talvez a maior ali, de imunologia, né? Inflamação vascular como um alvo, né, para Covid crônica, para tratar os long haulers, né, como se diz lá fora. Mais um artigo aqui da Frontiers Immunology falando, né, sobre disfunção endotelial. E aqui esse estudo, eu vou trazer um dado interessante. Esse estudo, ele quis medir ali a disfunção endotelial de forma não invasiva. Não interessa muito o método, mas veja, esse estudo que eu estou apresentando foi o primeiro estudo focado na avaliação não invasiva da função endotelial. E ele diz mais, né? Um achado importante é a provável associação dos sintomas não respiratórios, então, exatamente das dores, do brain fog, da fadiga, das dificuldades neurocognitivas, né, à disfunção endotelial. Então, se o paciente tem muito desses sintomas não respiratórios, aí sim a probabilidade de disfunção endotelial, de inflamação endotelial, aumenta muito, tá? Então, é só para mostrar para vocês aqui, ó, mais 2 artigos. Persistência de disfunção endotelial no pós-Covid, né? Aqui, uma evidência menor, um artigo tipo caso controle. Aqui embaixo, ali, disfunção endotelial e alteração dos biomarcadores endoteliais na síndrome pós-Covid. Então, assim, não tem muita discussão, tá? Quem fala que esse negócio de inflamação vascular, endotelite não existe, está indo na contramão de, como eu falei, talvez uma das únicas unanimidades que envolve esse cenário Covid e pós-Covid. Então, aqui isso é
Voto vencido, isso aqui está provado, não tem discussão. E por que isso é importante, né? Volta aqui em mim, por favor. Porque começa já a fazer mais sentido, né? O endotélio é um tecido que reveste os vasos sanguíneos de todo o nosso corpo. Portanto, se eu tenho inflamação generalizada endotelial, eu posso ter sintomas em todos os lugares. Eu posso ter ali sintomas, né, literalmente ali, da cabeça, né, do cabelo até a ponta dos pés. Eu posso ter sintomas variados. E aí eu tenho que aqui entender, né, como fazer o diagnóstico e principalmente, como eu falei, a clínica é soberana e esses dois sintomas, né, a fadiga e o tal do brain fog, bem investigados, fazem toda a diferença. Mas já fica mais claro que tem uma explicação, né, que, poxa, o que conecta ali todos os meus órgãos, né, é o endotélio, quer dizer, são os vasos sanguíneos que são revestidos pelo endotélio. Então, ele inflamado pode dar sintomas diversos. Ah, mas eu não entendi direito ainda, Guilherme. Assim, poxa, isso está sendo meio vago e tal. Vamos falar de forma mais clara. Prestem atenção aqui. Volta para a tela, por favor. Endotelite generalizada. Reparem aqui, né, nesse sufixo "ite", que, claro, a gente entende que é inflamação do endotélio. Então, partindo aqui do básico, olha, peguei a Wikipédia aqui. Inflamação. Os 5 sinais cardinais são calor, dor, vermelhidão, inchaço e perda de função. Reparem aqui que está destacado perda de função. Porque isso é o principal do ponto de vista bioquímico. Veja, quando a gente fala em inflamação, a gente pensa num cotovelo inflamado, vermelho, doendo, num joelho inflamado, inchado, doendo. Mas o principal fator, ali, a principal característica da inflamação é a perda de função. Então, se eu tenho o endotélio inflamado, eu tenho perda de função endotelial. E aí vai começar a fazer mais sentido, né? Por quê? Deixa eu até vou desenhar aqui, vocês vão conhecer aqui os famosos desenhos horrorosos do Dr. Guille, né, que são horríveis, mas que descobri que funcionam de alguma forma do ponto de vista didático, né? Então, deixa eu trocar aqui, ó, para caneta, mas vou botar aqui em branco. Beleza, olha só. O que eu estou querendo dizer? Vem aqui comigo. Imagina aqui que eu tenho ali sei lá, uma membrana de um tecido muscular, tá? Um músculo aqui, por exemplo. E aqui, né, nas células, eu tenho conhecidamente lá um receptor chamado GLUT4, que é um receptor que, quando a insulina... Calma, que vocês já vão entender. Quando a insulina se liga aqui nesse receptor, essa bolinha, né, essa vesícula que está lá no citoplasma, vai aqui para a membrana ali da célula e a glicose entra. Então, estou dando um exemplo aqui do funcionamento normal de um tecido. Agora, se o tecido está inflamado, então, por exemplo, se eu tenho TNF-alfa aqui, o que vai acontecer? A insulina vai ligar e o GLUT4 ele não vai para a membrana. Então, a glicose aumenta no sangue e depois a insulina aumenta. Então, isso é inflamação do ponto de vista bioquímico. É um tecido ali, uma célula que não faz a sua função direito mais. Então, um exemplo aqui de uma coisa que a gente conhece muito
e que a gente tem mais envolvimento no nosso dia a dia, mas que agora eu vou transpor para o cenário endotelial, tá? Então, vocês entenderam isso, né? Então, a gente falou que inflamação, do ponto de vista bioquímico, é muito mais uma perda de função do que a procura daqueles sinais cardinais, e inflamação do endotélio significa, portanto, perda de função endotelial. E por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque o endotélio, né, como vocês... Deixa eu trocar aqui, ó, para o apontador. O endotélio, ele é muito mais do que uma camada de revestimento. Ele tem várias funções. E quando ele está inflamado, ele perde essas funções. E isso justifica os sintomas da síndrome pós-Covid. Então, veja, olha só. O endotélio, são funções do endotélio, o controle, né, da resposta imune, o controle da permeabilidade do vaso, o controle da ativação plaquetária e o controle do tônus vascular, capacidade de contrair ou dilatar dos vasos. Então, quando o endotélio está inflamado, ele perde a sua função. E quando ele perde a sua função imune, eu posso ter infecções de repetição. E mais, principalmente, a inflamação, né? A resposta inflamatória, ela fica prejudicada sem o contrabalanço negativo e, portanto, a inflamação, ela se tonifica, ela se magnifica e ela passa, então, a ser crônica e não controlada. Ainda estou na dúvida, não funcionou isso muito bem, Gui. Então, controle de permeabilidade também é a função do endotélio. Quando o endotélio está inflamado, ele perde a sua função de controle da permeabilidade. Então, permeabilidade é a capacidade do vaso deixar ou não células e líquidos saírem dele e irem para o tecido. Se essa função está prejudicada, eu começo a ter infiltrados inflamatórios difusos. Então, eu tenho pacientes, né, com edemas variados. Eu me lembro aqui do caso daquela cantora Joelma, né, que estava toda inchada e falava assim pós-Covid. E aqui é um exemplo claro, né, disso. Vocês vão ver edemas esquisitos. Vocês vão ver infiltrados inflamatórios difusos que podem atingir o músculo, que podem atingir a articulação, dando dores, né, musculares ou articulares. Esses infiltrados, né, eles também magnificam a fadiga, né? Então, obviamente, o meu músculo, a minha musculatura fica mais cansada. E também, né, não está aqui, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, mas ele também explica por que a gente vê tanto distúrbio hormonal. Então, claro, né, as minhas glândulas, elas estão ali todas com vários tipos de infiltrados inflamatórios, linfocítico, neutrofílico. Então, vocês vão ver várias biópsias de pacientes que, sei lá, tem hipotireoidismo ou que tem algum distúrbio ali endócrino, mostrando agora um infiltrado inflamatório inespecífico, né? Então, é exatamente porque o endotélio perdeu a sua função de controle da permeabilidade. Ainda tá melhorzinho, mas ainda estou aqui na dúvida. Então, pensa aqui comigo. O endotélio é responsável por controlar a ativação plaquetária. Se o endotélio está inflamado, ele perde a sua função, perde o controle adequado da ativação plaquetária e, portanto, eu tenho distúrbio de coagulação. E por isso que a gente vê essa quantidade enorme de dedímero aumentado. E aí não adianta fazer anticoagulante, né? Só anticoagulante. Por quê? Porque quando você faz anticoagulante, você bloqueia, você simplesmente ali faz com que os fatores de coagulação sejam menos produzidos, né? No entanto, a agregação plaquetária e o início da formação do coágulo, que ali então tem a alteração na síndrome pós-Covid, continua acontecendo, e aí você dá anticoagulante, né? E o dedímero ou não baixa, ou baixa parcialmente.
E eu não vou entrar aqui na discussão se tem que tratar ou não um dedímero somente aumentado, a gente fala bastante no curso sobre isso, mas isso explica, né, o porquê essa quantidade enorme de dedímeros aumentados. E mais ainda, se eu tenho perda da função plaquetária, eu começo a ter ali uma coagulação que fica descontrolada e começa a fazer microcoágulos. E não esperem coágulos ou trombos, né, em vasos sanguíneos grandes. Você vai fazer Doppler de Carosta, Doppler de membros inferiores à vontade e raramente você vai pegar uma trombose maior. Porque os vasos acometidos, primeiros, são aqueles vasos menorzinhos. Então, tipo vasa vasorum, né? O vaso sanguíneo do próprio vaso. E a vasa nervorum, que é o vaso sanguíneo ali, a artéria que irriga o nervo. E quando começa a haver microtrombose por perda dessa função de ativação plaquetária, começa então a diminuir a oferta de oxigênio e de nutrientes para os tecidos, no caso da vasa nervorum, para o nervo, né, ou para nervos, e sintomas do tipo neuropáticos, do tipo formigamentos, né, começam a acontecer. Começa-se a ter diminuição de nutrientes e oxigênio para o cérebro e sintomas neurológicos, né, do tipo perda de memória, começam a acontecer. Então, aqui a gente não tem mais muita dúvida de que começa a fazer sentido e os sintomas têm conexão. E por último aqui, e aqui é para bater o martelo mesmo, né, quando um endotélio está inflamado, ele perde a sua função do controle do tônus vascular. O controle do tônus vascular é a capacidade de contrair e relaxar adequadamente. Então, essas contrações e dilatações dos vasos sanguíneos ficam meio que descontroladas, né? Vou usar aqui uma palavra melhor. Não tão ativas ou não tão ali relacionadas ao controle adequado, ao metabolismo ali preciso do vaso, e a gente então começa a ter alguns sintomas. E aqui, por exemplo, existe uma alteração muito comum, né, que as descompensações de pressão, então hipertensões, hipotensões, são justificadas aqui por deficiência nessa função de controle de tônus vascular. As cefaleias, né, a gente classicamente sabe que cefaleia tem muito a ver com vasodilatação. Então, se eu tenho vasodilatação proeminente por perda do controle do tônus vascular, as cefaleias ficam também explicadas. Existe um sintoma ali, né, que eu brinco, que nós médicos aprendemos que aquele sintoma vago ali de cabeça cheia, que vários pacientes relatam, né? E a gente meio que não dava muito valor, e é difícil mesmo, tá? Mas a gente descobriu nessa pandemia, no pós-Covid ali, que ele realmente existe, porque o paciente geralmente, todos os pacientes que têm essa sensação de dor de cabeça, que tem dor de cabeça de repetição, tem também essa sensação de cabeça cheia, é curioso. Vocês vão ver ali um distúrbio de temperatura, o paciente ele vai sentir que ou está mais intolerante ao calor, ou mais intolerante ao frio, ou vão ter regiões do corpo dele que vão estar mais quentes ou mais frias, né? E essa sensação quente e frio alterado também é bastante comum. E rachas ali por vasodilatação excessiva e também por disfunção no controle da permeabilidade, fazendo com que infiltrados ali ocorram também na pele, explicam muitos dos rachas, das alterações de pele que a gente tem, tá? Então, aqui, minha gente, volta aqui para mim, por favor. A síndrome tá explicada. Os sintomas, pelo menos, estão explicados, né? Então, a endotelite explica os sintomas. Beleza, eu entendi isso. Só que eu falei que o pós-Covid é uma síndrome de hiperreatividade imune que causa a endotelite. Então, para o tratamento fazer sentido,
a gente precisa entender que bendita hiperreativação imune é essa que causa essa endotelite. E eu vou falar isso aqui hoje, e a gente já vai entrar, então, no primeiro pilar de tratamento, para a gente não ficar ali com nenhuma informação sobre tratamento da síndrome. E amanhã, né, na nossa segunda aula, a gente, então, vai focar mais nessa parte do tratamento, tá? Então, vejam. Volta para minha tela, por favor. Então, a gente primeiro, né, focou ali em causando endotelite generalizada. E agora eu quero mostrar para vocês o que é essa tal de síndrome de hiperreatividade imune. Vejam, não há um órgão imune no nosso corpo. Então, o meu sistema imune está no fígado, no baço, no sistema nervoso central, né, nas células gliais do sistema nervoso central, e está principalmente no sangue. O meu sistema imune ele é muito mais representado por um conjunto de células do que por um tecido especificamente. Então, quando o meu sistema imune está hiperreativado, significa, né, que eu tenho células tipo monócitos, macrófagos, neutrófilos, mais ativas do que deveriam. Então, vamos dar uma olhada aqui para os macrófagos. Então, aqui, ó, macrófago. Deixa eu passar aqui, porque a literatura, né, mostra, e isso é um conceito muito importante, mas que nós clínicos a gente às vezes esquece ou não lembra muito bem, que os macrófagos, eles têm 2 estágios. É a mesma célula que podem viver em 2 estágios. Um estado, né, chamado M1, que é pró-inflamatório. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Deixa eu desenhar aqui, ó, pegar minha canetinha. Opa. Agora sim. Então, aqui eu tenho um macrófago no seu estado M1, tá? Esse macrófago aqui, ele faz fagocitose. Esse macrófago aqui, né, ele aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Esse macrófago aqui, ele, vou botar aqui entre aspas, chama, né, faz quimiotaxia. Então, através da produção de interleucinas, chama outras células inflamatórias e ele perpetua a inflamação. Então, imagina que eu estou sendo atacado por um vírus, por exemplo, e o meu macrófago ali, ele está ativado para combater esse vírus, e essa infecção, em algum momento, ela acaba, né? E o meu macrófago ele não pode ficar ali ativo para sempre, senão ele começa a atacar e a inflamar mais do que deveria. E por isso ele entra num estágio chamado M2, que é um estado anti-inflamatório, no qual o macrófago faz principalmente reparo tecidual e produção de cicatriz, produção de colágeno. E quem faz isso naturalmente no nosso corpo, né, principalmente, né, existem várias outras substâncias, mas principalmente a interleucina 10. E aqui, gente, já tem o nosso primeiro ponto de tratamento. Deixa eu, aqui, ó, vou apagar, deixa eu voltar para cá. Vou apagar. E vou deixar, então, aqui, ó, o meu macrófago no estado M1, indo para o estado M2. E por que eu estou falando isso? Porque aqui eu posso atuar. No meu corpo, naturalmente, a interleucina 10, que é classicamente conhecida pela gente como uma interleucina anti-inflamatória, faz isso. Faz com que macrófagos M1 mudem de estágio, ficando macrófagos amigos, anti-inflamatórios, né? Estágio M2. Mas aqui eu posso atuar com tratamento. Aqui eu tenho
já ferramentas para manejo. Aqui é o meu primeiro ponto de tratamento. Quando o macrófago está no seu estado M1, a gente fala que esse macrófago é um macrófago polarizado, e quando ele está no estágio M2, a gente fala que esse macrófago é repolarizado. Então, quando eu quero forçar aqui, ó, a passagem de estágio do macrófago, eu tenho o que a gente conhece como terapia de repolarização macrofágica. Isso é bem descrito na literatura. E aqui, né, por exemplo, a vitamina C faz isso, ajuda. O ômega 3 ajuda, né? Remédios, por exemplo, o corticoide em baixas doses, classicamente faz esse tipo de transformação, né, de repolarização macrofágica. As baixas doses de naltrexone fazem isso. Eu vou explicar isso com detalhes na próxima aula, mas aqui é o nosso primeiro ponto de tratamento. Então, eu tenho uma síndrome de hiperatividade imune que causa inflamação. Uma das células do meu sistema imune é o macrófago, que fica muito mais no estágio M1 do que M2, embaixo ali do endotélio, né, no espaço subendotelial, inflamando aquela região do endotélio, e aqui eu consigo atuar com medicação para fazer a repolarização macrofágica, como vitamina C, ômega 3, corticoide e naltrexone em baixas doses. E eu não estou inventando isso, né? Aqui, vários estudos aqui, então, mostrando a ação do ômega 3 nessa terapia de repolarização. Então, você vê aqui num cenário de outro cenário que não pós-Covid, claro, né? A gente tem poucos estudos no pós-Covid, mas num cenário de doença vascular, né? Aneurisma de aorta, por exemplo. Então, esse artigo falando que o ômega 3 em dose ali de 2 a 4 gramas de EPA mais DHA ajudam ou tem essa função de fazer a repolarização macrofágica. Aqui a vitamina C, né? Uma revisão ampla, esse artigo é muito bom, ali falando sobre vitamina C no sistema imune, e aqui a gente tem classicamente também essa atuação de repolarização macrofágica, e aqui medicação, então esteroides em baixas doses, principalmente, né? Eles mudam shape, né? Que é exatamente esse estágio do macrófago, o fenótipo do macrófago, transformando de M1 em M2, tá? Volta aqui para mim, meu diretor, porque eu queria apresentar então para vocês a síndrome e o nosso primeiro ponto de tratamento. E a gente vai continuar falando sobre mais, né? Vamos falar mais sobre diagnóstico e vamos associar a outros pontos de tratamento. Então, o primeiro ponto foi a repolarização macrofágica. Então, eu vou mostrar que existem pontos de tratamento que a gente pode baixar a bola do nosso sistema imune nas próximas aulas, tá? Então, obviamente, a gente vai falar as doses, a gente vai mostrar ali um manejo mais prático, mas a ideia tem que ficar primeiro. Então, inicialmente, é preciso entender a fisiopatologia e como atuar bloqueando ali os causadores, né, dos sintomas. E os causadores são o nosso próprio sistema imune. E uma das células é o macrófago, e a gente pode, então, atuar no estágio dele, sendo o nosso primeiro ponto de tratamento. Então, minha gente, vejo vocês na nossa segunda aula, que a gente vai falar, então, né? Coloca aí em tela, por favor. Então, na aula 2, pode colocar ali, ó. A gente vai falar muito mais até de tratamento agora do que de diagnóstico, respeitando
tudo que a gente aprendeu hoje. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, nos vemos na próxima aula sobre mais tratamento do pós-Covid. Tchau!